Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É promessa de Jesus. Mas o versículo não diz só isso. E o resto é o que faz a diferença. Eu quero saudar você deste dia com a paz do Senhor Jesus. Vamos ao texto de João, capítulo 15, vamos estar lendo somente 2 versículos. Versículo 7 e versículo 8, quando nós ouvimos estas palavras, né, de Jesus fazer o que nós pedimos, o que nós queremos, parece maravilhoso. E na verdade graças a Deus por isso. O Senhor Jesus é poderoso, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele ainda faz milagres e maravilhas e manifesta o seu poder. Mas é importante que nós escutemos, entendamos e obedeçamos a palavra dele, porque esta é o guia para as nossas vidas. E graças a Deus por você e eu, que a cada dia estamos diante desta palavra. Às vezes aqui, não é nessa programação, às vezes você na sua casa, na sua igreja, mas pela graça do Senhor, onde nós estamos a cada dia, nós estamos adiante da palavra de Deus, escutando a palavra de Deus, nos alimentando da palavra de Deus, e isso é que é importante para as nossas vidas. Vamos lá então, o texto, João capítulo 15, versículo 7 e 8 diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Muito bem, então o versículo 7 é aquele que nós estamos falando dele. Vão pedir tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas o começo diz: se vós estiverdes em mim. É a primeira coisa. Nós meditamos nisso há 2 dias atrás, no texto anterior a este, no capítulo, versículo 4, 5 e 6, quando nós aprendemos e entendemos que este estar nele trata-se do novo nascimento, trata-se de ser enxertado em Cristo, de fazer parte do corpo de Cristo, de ter o Espírito Santo vivendo dentro dele ou dela. Mas somente isso também não faz com que o Senhor faça todo o desejo do nosso coração, ou que cumpra tudo aquilo que nós decretamos, ou falamos, ou queremos, ou pedimos. Não. Diz o texto, disse Jesus, essas palavras foram ele mesmo, Jesus, que disse: se vós estiverdes em mim, ou seja, já entendemos que seria o processo do novo nascimento, enxertados nele, somos de Cristo, o Espírito habita em nós. Mas se as minhas palavras estiverem em vós, aí sim pedireis. E o que significa isso, as minhas palavras estarem em vós? Ora, a palavra de Deus, como um todo, ela é a total e perfeita revelação de Deus para nós, seres humanos. Nós não entendemos, não estávamos no dia da criação, nos dias da criação. Nós não somos seres eternos que estávamos na eternidade com Deus, um Deus que não foi criado. Nós entendemos muito pouco, se é que alguma coisa, da realidade do mundo espiritual. Nós entendemos um pouco daquilo que nós vemos, tocamos e vivemos, que é a realidade do nosso mundo, do mundo físico, né? Entendemos pela graça do Senhor que existe um mundo espiritual, fomos alcançados pelo Espírito de Deus, hoje lidamos com o Senhor e sabemos que dentro de nós há um Espírito, mas para além disso, e alguns que talvez vieram de algum contato, algum conhecimento com espíritos das trevas, fora disso nós desconhecemos a realidade. Nenhum de nós conhece a realidade de ver o inferno. Tudo aquilo que nós conhecemos sobre inferno, sobre céu, sobre demônios, sobre anjos, sobre a pessoa de Deus, nós o conhecemos por causa da palavra de Deus que nos revelou sobre todas essas coisas. E Deus, em sua sabedoria, em seu propósito, em seu poder e em seu querer, quis revelar isso que está aqui nestes 66 livros para nós. Aleluia. E esta revelação é suficiente e é completa. E ela expressa para nós, se nós buscarmos, se nós estudarmos, se nós tivermos o nosso coração aberto para entendermos, aleluia, nós entenderemos e conheceremos a Deus através dela. Muitas pessoas dizem: Deus é isso, Deus gosta daquilo, Deus quer aquilo. E às vezes eu escuto isso e eu digo: ok, aonde na Bíblia está escrito isso? Ele diz: o Deus que eu comigo, né? O Deus que eu sirvo, Deus da Bíblia, não é bem assim que ele vê as coisas. Como é que eu sei? Por que eu estou certa e aquele errado, ou vice-versa? Ele ou ela está certo e eu errado? Porque a revelação única de Deus para nós, pense nisso, por favor.
É esta palavra. Onde mais se conhece sobre Deus? Há pessoas que dizem, eu vi isso, eu tive uma visão. E como é que eu e você sabemos se isso é de Deus ou não é de Deus? Só podemos comprovar, e pela fé nós cremos que Deus foi poderoso para dar-nos uma revelação e que está completa, tão completa, que nela está coisas que não se cumpriram até hoje, como é o caso do livro de Apocalipse, né? Algo que está revelado, que está escrito, que nós, crentes, cremos que vai acontecer assim como está escrito, mas que ainda não é uma realidade para cada um de nós. E porque esta palavra é a revelação de Deus, daquilo que Deus é, daquilo que Deus pensa, daquilo que Deus quer, aleluia. Quando a palavra de Deus está em nós, em sua perfeição, nós só pensaremos a vontade de Deus, nós planejaremos a vontade de Deus, nós estaremos na vontade de Deus. E aí sim, você pode pedir o que quiser e será feito, porque esta é a vontade de Deus. Amém? No entanto, estar nesta posição não é fácil. Requer que nós tenhamos intimidade com Deus, e não é só espiritual no sentido da oração, não estou dizendo que isso seja menor ou maior, mas a oração nos traz intimidade com Deus, mas o conhecimento da palavra nos faz conhecer o Deus a quem nós queremos estar íntimos dele. Porque muitos por aí se perdem buscando uma espiritualidade espiritualista, ou seja, fazer com que o seu ser espiritual conecte, enfim, com alguma coisa, usando o nome de Deus ou não, mas que estão fora dos parâmetros da palavra, e porque estão fora não são de Deus. Eu quero deixar isso muito claro. Esta palavra é a revelação de Deus, do Deus Criador, aleluia, que nós só sabemos que Ele é o Criador por causa desta palavra. Isso é muito importante. E é muito importante nós termos a nossa fé ancorada, inclusive o verbo, a palavra encarnada, é chamada na Bíblia a pessoa de Jesus. O verbo se fez carne, esta palavra, esta revelação de Deus para a humanidade. A humanidade que em Adão caiu, o projeto da salvação, esta revelação, a palavra de Deus, aleluia, veio para nós na pessoa de Cristo Jesus, e este livro aqui, esse compêndio de livros aqui, foi a revelação de Deus para nós. Agora, se esta palavra, se a virtude desta palavra, se o espírito desta palavra está em nós, então o que nós vamos pedir, o que nós vamos desejar, não é riqueza neste mundo, não tem a ver com a realidade, a grandeza neste mundo, tem a ver com o reino de Deus. Até mesmo os milagres são para glorificar ao Senhor, aleluia. A dimensão que nós viveríamos se estivéssemos verdadeiramente cheios desta palavra seria semelhante ao que Cristo Jesus viveu. Veja o que Jesus fazia todos os dias, o que ele falava, porque ele conhecia, aleluia, ele vivia essa plenitude da palavra nele, desta revelação de Deus, do que é ser Deus. É bem verdade, ele é Deus, mas ele andando como homem, viveu, ensinou e chamou aos que estavam ao seu redor a participarem disso. Então lembremos-nos que Deus está pronto, sim, para obrar maravilhas e milagres. E Ele faz, e nós cremos que Ele faz até o dia de hoje. Glória seja dada ao nome de Jesus. E Ele diz sim esta palavra: pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas há muitos pregadores que falam esta parte descolada da primeira parte. É que para que o Senhor faça estas coisas que nós queremos, que nós pedimos, o nosso pedido, o nosso coração tem que estar transformado, porque nós, como disse Jesus, já estaremos nele. E tem mais, não só nós estaremos nele, ou seja, nascidos de novo, mas a palavra dele já habita, já está em nós. E quando essas duas coisas acontecem na vida, no coração do crente, aí sim, ele vai pedir, ele vai clamar, ele vai viver numa dimensão que o Senhor terá prazer, é o que o versículo seguinte diz: pedis e será feito. Ele diz: e nisto é glorificado seu pai, meu pai, no caso de Jesus falando aqui, que deis muito fruto. Ou seja,
O fruto dos milagres, o fruto de salvação, o fruto espiritual de uma vida usada por Deus, aleluia, hoje com a realidade dos dons do Espírito Santo e tudo que seja, aleluia, de Deus, todo fruto espiritual de Deus. O Pai se alegra, olha aí, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então Jesus está dizendo, olha, vocês vão ser meus discípulos se vocês derem muito fruto. E olha, e se você der muito fruto, o Pai é glorificado nisso. Está vendo aí a Trindade? E hoje o Espírito habita em nós para permitir que este fruto superabunde em nossas vidas. E quando isso acontece, aleluia, nosso querer será no mesmo querer, no mesmo sentimento de Jesus, do seu reino. E aí sim, o que nós quisermos, o que nós pedimos, assim como foi Jesus. Porque, diga-se de passagem, Jesus disse o seguinte: vocês vão fazer milagres, sinais, maravilhas maiores, maiores do que o que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Aleluia, ou seja, eu tive 3 anos de ministério e agora acabou, eu vou para o Pai. Mas vocês como igreja vão fazer muito mais, vão fazer sinais maiores do que esse, porque Ele deixou este evangelho de sinais e maravilhas para nós. No entanto, para nós quem? Para aqueles que estão ligados nele e para aquele cuja palavra habita em nós. Que Deus abençoe a cada um de nós, que nos ajude a estarmos nesta palavra, a estarmos nele e frutificarmos muito para a glória de Deus Pai. Amém.